A gente está iniciando essa live aqui de português com a turma do sexto ano e comigo, a Proline. Hoje, dia 1º de dezembro de 2020. Estão presentes aqui os alunos que chegaram: Andressa, Suzane, Gustavo Luiz, Carla, Raíssa, Lucas, Miqueias, Arthur, Sara, Paulo Vitor e Cauê Kevin. Por enquanto estão presentes. Então, a gente vai estar iniciando aqui, gente. A gente vai estar vendo aqui alguns assuntos. Esse é o principal, que é sobre advérbios. Esse assunto de advérbios já foi trabalhado no 5º ano, então a gente vai estar meio que revisando. Então, vocês estão vendo aqui, logo na página 77, que tem um box aqui mostrando a definição de advérbios, que eu vou estar lendo para vocês, vou estar explicando também, vou colocar exemplos, tá? Então, aqui na página 77 tem uma definição, explicação, ó. Advérbios são palavras que acrescentam verbo, adjetivo ou outro advérbio, circunstâncias de tempo, modo, lugar, companhia, entre outras. Os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, gente, o advérbio é uma palavra que está próxima de um verbo, ou de um adjetivo, ou de um outro advérbio, e vai estar dentro da oração para estar mudando o sentido, né? No sentido geral, ou do verbo, ou do advérbio, ou do adjetivo. E essa palavra, que é o advérbio, ela pode dar circunstâncias diferentes, né? Afirmação, negação, modo, tempo, intensidade, dúvida, várias outras circunstâncias que a gente vai estar observando aqui, que no quadro, no livro de vocês, vai estar apresentando logo depois, acho que é na página 78, né? Vou dar uma pausa aqui, porque eu gosto de... É assim, ó. Veja como os advérbios também podem se referir a adjetivos ou outros advérbios. Então, aqui, eu vou estar colocando exemplos do livro e também vou colocar lá a explicação que eu vou estar colocando para vocês. Aí tem assim, ó, a primeira oração tem assim: eu estou muito feliz. Ó, a palavra aqui que é advérbio é essa aqui, muito, ó, que está em destaque, ó. Se vocês observarem, ó, muito. Se eu tirasse esse advérbio muito, a oração ia perder o sentido, eu fosse ler, eu estou feliz. A oração ia perder sentido ou a gente iria compreender a mensagem da oração? A gente ia compreender, porque a pessoa estava falando que estava feliz do mesmo jeito. Feliz. Agora, quando eu coloco, gente, essa palavra muito, que ela vai estar intensificando o sentido, né, desse adjetivo feliz, porque vocês sabem que feliz é uma palavra que é adjetivo, que está atribuindo uma qualidade, uma característica ou estado. No caso aqui, vai estar atribuindo o estado da pessoa, né? Estado assim, emocional, né? Feliz. Então, eu estou intensificando o sentido desse sentimento. Então, se eu coloco muito, essa palavra aqui é um advérbio e ela está indicando uma circunstância de intensidade. Vocês vão ver depois o quadro na página 78, quais são as circunstâncias que exprimem dos advérbios, né? Tem um quadro lá. Aí tem assim, ó, o outro, ele ficou exatamente aqui. Então, gente, ó, tem dois advérbios aqui, ó. Exatamente vai ser um advérbio de afirmação. E aqui é um advérbio de lugar. Ó, aqui no caso a gente vai se referir a esse advérbio aqui exatamente, certo? Igual aqui muito, a gente colocou muito, que essa aqui é o advérbio que a gente estava trabalhando, né? Vendo. A gente vai ver esse aqui exatamente, certo? Então, se eu colocasse assim essa oração, ele ficou aqui, também a gente iria compreender e ia ter sentido para nós, não é? Ele ficou aqui. Agora, se eu colocar um advérbio que expressa, né? Reforça, afirma o que está sendo dito, ele ficou exatamente aqui, então estou mudando a circunstância, né? Atribuindo um novo sentido para essa oração. Então, exatamente aqui eu estou reforçando, afirmando algo. Ele ficou exatamente aqui. Então, esse advérbio, ele está intensificando o sentido desse outro advérbio aqui, que é o advérbio de lugar. Como foi dito antes, o advérbio é a palavra que vai estar atribuindo um novo sentido, uma nova circunstância para um verbo, ou um adjetivo, ou um advérbio. No caso aqui dessas duas orações, na primeira oração está intensificando o sentido de um adjetivo, que é feliz, né? E na segunda oração, né, está dando um sentido novo para um advérbio aqui. Também pode ser para um verbo, né? Eu vou estar colocando para vocês exemplo. Aí tem aqui logo embaixo, gente, a explicação. Se vocês tiverem dúvida, tá? Me pergunta. Aí tem assim, ó. Os advérbios podem ser formados por uma palavra, como hoje e quando, né?
Hoje, quando são advérbios de tempo, vocês vão ver depois no quadro, ou por duas ou mais palavras. Toda vez que a gente vê, gente, de classe gramatical que é formada por duas ou mais palavras, a gente entende que é locução, né? Então, aqui tem, nesse caso, temos as locuções adverbiais. Então, quando a gente vai ter um advérbio que vai ser formado por mais de uma palavra, a gente vai estar dando esse nome de locução adverbial. Aí temos aqui, ó, um exemplo, ó, nessa primeira oração. Não haveria aula no período da manhã. Então, aqui vocês estão vendo que muito é um advérbio lá em cima, formado apenas por uma palavra, e exatamente também um advérbio formado apenas por uma palavra. Mas quando a gente tem que é formado por mais de uma palavra, como no caso aqui, ó, não haveria aula. Aqui a gente entende o sentido, mas para completar, para poder especificar mais, né? Não haverá aula quando no período da manhã. Então, isso aqui tudo está atribuindo um novo sentido para a oração. Então, se é formado por mais de uma palavra, é chamado de locução adverbial. Só que qual é a ideia expressa? Expressa uma ideia de tempo. Então, a locução adverbial de tempo. Aí tem aqui, ó, a segunda oração. Ontem avisaram na escola. Então, ó, aqui nós vamos ter na escola, como está falando de lugar, né? Na questão mudando, alterando o sentido do verbo avisar. Então, aqui está dando o sentido de lugar, então vai ser locução adverbial de lugar, certo? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, depois a gente vai para a classificação dos advérbios que está lá na página 78, ok? E vocês tendo dúvida, a classificação dos advérbios, né? Tem assim, os advérbios e locuções adverbiais, vocês viram que advérbio é formado por uma palavra e locução adverbial é formado por mais de uma palavra. Recebem classificação de acordo com as circunstâncias ou sentidos que expressam. Veja alguns exemplos no quadro da página a seguir. Então, nós vamos ver que tem um quadro lá na página 78 que tem alguns exemplos, não são todos, porque vai ter muito mais do que isso. Colocou os que são mais usados, gente, aqui na questão do sentido que é expresso do advérbio ou da locução adverbial. Aqui colocou para a gente ter uma noção, só que pode ser que tenha mais exemplos. Com certeza vai ter mais exemplos, tá? Então, nesse quadro aqui da página 78, vamos ter aqui o exemplo. Por exemplo, advérbio de modo. Ó, o modo expressa o quê? A maneira, a forma como alguém está ou como alguém age, né? Então, tem assim, bem, depressa, assim, pior, rapidamente, regularmente, com cuidado. Vai ter outros, certo? De tempo, tem alguns exemplos aqui, ó. Hoje, cedo, tarde, sempre, agora, depois. Aí depois vamos ter aqui locução adverbial, né? À noite, pela manhã. De lugar, que expressa o sentido de lugar. Aqui, ali, lá, longe, perto, acima, na esquina, né? Em casa, no teatro e de longe. É o sentido de lugar. De intensidade, gente, é quando a gente vai, assim, aumentar, principalmente quando se fala a respeito do adjetivo, né? Na questão de expressar uma característica ou qualidade de um ser ou de alguém, né? Então, tem assim, muito, pouco, quase, demais, mais, menos, e tem uma locução adverbial aqui em excesso. Tem mais, gente, isso aqui é só um pouquinho, tem muito mais do que isso. Afirmação, gente, pelo próprio nome, como já está vendo, vai ser aquele advérbio que realça, afirma realmente aquilo como verdade. Aí tem aqui, ó, sim, certamente, realmente, né? Com certeza que é locução adverbial, sem dúvida também que é locução adverbial e de fato. De negação, pelo próprio nome, né? Nega algo que é dito, né? Não, jamais, nem, tampouco, de jeito nenhum, que é uma locução adverbial que também expressa o sentido de negação, em hipótese alguma, né? Vai ter outros também. Dúvida, né? Pelo próprio nome já expressa o sentido de dúvida, não tem certeza. Talvez, provavelmente, acaso, possivelmente, quem sabe. Causa. Causa, gente, já pelo próprio nome, né? Algo que ocorre por uma causa, né? Uma ação ocorrida por alguma causa. Aí tem aqui de fome, com calor, aqui já vai ter mais locução adverbial. Eu vou colocar aqui um exemplo de cada, pelo menos, para que vocês podem estar olhando aí pelo quadro e me falar se vai ter um advérbio. Esse exemplo aqui dessa primeira oração, eu jamais quis sair do meu país. Nós vamos ter aqui um advérbio. Quem que pode observar? Pode olhar aí pelo quadro da página 78. Eu jamais quis sair do meu país.
tem um advérbio aqui. Qual advérbio que tá aqui, gente? Então, aqui, ó, jamais, a gente vai ter que vai ser advérbio de negação. Vou colocar aqui um outro exemplo para vocês, ó. Talvez eu vá para a festa de Ana. Tem um advérbio aqui, dentro dessa oração. Talvez, pro. Talvez é advérbio de quê? Dúvida. Isso. Então, a gente vai ter, ó, que nesse sentido aqui, a gente vai ter um advérbio de dúvida. Né? Vou colocar um outro exemplo aqui para vocês estarem observando qual é o advérbio e que circunstância expressa. Vou botar aqui, ó. Não, vou botar esse aqui não, perto da loja. Ele mora perto de mim. Ele mora perto de mim. Perto. Perto. Advérbio de... Lugar. Isso. Então, advérbio de lugar. Né? Vou botar aqui um outro para vocês. Agora, vou colocar com locução adverbial, tá, gente? Que é formado com muita palavra, por mais de uma palavra, ó. Ele segura a criança com cuidado. Com cuidado. Com cuidado é locução adverbial de... Modo. Isso. Então, como é formado por mais de uma palavra, gente, é locução adverbial, viu? Locução... Ficou 5, eu não quero esse 5 aqui. Locução... Depois eu tiro. Locução... adverbial de modo. Vou botar aqui outro. Ó, Renan realmente quis se casar com Bruna. Tem um advérbio aqui, pessoal. Qual será? Realmente. Realmente. Advérbio de quê? Afirmação. Isso. Só tô vendo só Sara falar, viu? Os outros não estão me ouvindo, não? Advérbio de afirmação. Né? Então, vou colocar aqui um outro para vocês, ó. 6. É bom, viu? Vou passando, tá faltando. Tô passando mal de fome. Estou passando mal de fome. De fome. De fome, locução adverbial de... Causa. Isso. Locução. É só Sara que está participando da aula, é? Adverbial de causa. Ok. Então, vamos ver aqui se eu coloco mais alguns exemplos para poder a gente estar encerrando, tá certo? Vou botar aqui. A ser até 11, né, Pro? É. Não. Ó, eu estou... Peraí. Ficou faltando... Eu estou muito decepcionada com meu namorado. Muito. Muito. Advérbio de... Intensidade. Isso. Advérbio de intensidade. Vou ver aqui se tem um outro aqui que eu não botei. Eu acho que eu coloquei todos, se eu não me engano. Então, gente, já tá aí já para vocês terem uma noção do que é o advérbio ou locução adverbial. Então, ele
vai mudar o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo, como eu coloquei aqui exemplos para vocês. Acho que a senhora não botou. Acho que a senhora. Em pró. Oi? Então, tem assim, leia um trecho do livro Diário ao Contrário. Aí tem aqui bastante gente, advérbios e locuções adverbiais em destaque, viu? Bastante mesmo. Aí tem assim, hoje deu tudo errado. Sabe aqueles dias em que você levanta com o pé esquerdo e nada dá certo? Pois foi exatamente assim. Ontem avisaram na escola que hoje não haveria aula no período da manhã, por causa de uma reunião dos professores. Quando a turma ficou sabendo, foi logo combinando de se encontrar no clube bem cedo para jogar basquete. Eu estava muito afim de ir, claro, ainda mais depois do que aconteceu ontem na aula do laboratório. Com a bronca da professora Dilma, os meninos ficaram uma seda comigo e até insistiram para eu ir ao clube. Mas adivinha só o que aconteceu? Meu pai simplesmente não deixou. E minha mãe concordou com ele. Você acredita nisso? Então, aqui é um trecho de um texto, né, chamado Diário ao Contrário, que vocês estão vendo aqui que tem bastante exemplos de tanto de advérbios como de locuções adverbiais. Aí, o que está pedindo aqui na questão, na letra A? Leia o texto omitindo, ou seja, é como se você tirasse, na hora da leitura, tirasse esses termos que estão em destaque, né? Leia o texto omitindo os termos em destaque. O que você notou de diferente no texto ao omitir esses termos, né? Então, ele ficou sem sentido, ou então, algumas informações aqui, pode até ser que tenha sentido, mas esses termos que foram retirados na leitura tirou algumas informações, né? Algumas informações que estava explicando de uma forma mais específica as coisas. Um momentinho aqui, viu? Vocês vão explicar assim, gente. É claro que eu já falei para vocês que um advérbio é locução adverbial, a oração ou período escrito não perde o sentido, mas ele vai acrescentar informações a mais, coisas de forma mais detalhada. Aí vocês vão explicar algo mais ou menos assim nessa letra A. Na letra B tem assim, o termo destacado em hoje deu tudo errado se refere a qual palavra da frase, né? Aí você vai explicar, né? Então, hoje deu tudo errado. Esse hoje se refere a uma palavra que já está aqui dentro da frase, né? Ou seja, um verbo que vai alterar o sentido desse verbo. Então, que forma verbal é essa que vai alterar o sentido? Vocês vão estar fazendo. Na letra C, na frase, pois foi exatamente assim. A função da palavra destacada é indicar o momento em que aconteceu ou o modo como aconteceu, né? Exatamente. Você vai colocar o momento na questão, gente, vai significar o tempo, né? E o modo é a forma, a maneira como aconteceu. Na questão 2 tem assim, relê as frases a seguir e indica a circunstância que o termo destacado em cada uma expressa, se é modo, tempo, intensidade ou negação. Vocês lendo a cada frase, gente, vocês vão ter uma noção de que ideia é que expressa. Se vocês não se lembrarem, pode ir lá naquele quadro de advérbios da página 78 também, que ajuda. Aí tem, hoje deu tudo errado, hoje indica a ideia de modo, tempo, intensidade ou negação. Vocês vão estar aí colocando, né, uma dessas aí. Aí tem, avisaram na escola que hoje não haveria aula na próxima. Meu pai simplesmente não deixou. E a outra, eu estava muito afim de ir. Então, vocês vão colocar se expressa modo, tempo, intensidade ou negação, cada uma dessas. Na página 77, aqui, continuando, tem assim na questão 3, ó. Leia os pares de frases a seguir. Na primeira tem assim, meu pai simplesmente não deixou. E aqui, minhas tias simplesmente não deixaram. Vocês podem observar, gente, que aparece aqui logo na frente, meu pai está no singular. E o advérbio está no singular, naturalmente. Agora, quando muda, gente, as palavras que estão na frente, que é o sujeito da oração, minhas tias aparece no plural. O advérbio aqui, ele continuou no singular também. Então, significa que o advérbio é uma palavra invariável. Ele não muda nem do singular para o plural e nem se for no masculino para o feminino. O advérbio ele não muda. Né? Vocês estão vendo aqui, meu pai, masculino singular, ficou simplesmente. Minhas tias, ó, feminino e plural, continuou simplesmente, não variou. Então, o advérbio é uma palavra invariável. Aí, na segunda, eu estava muito afim de ir. Eu, que é singular, uma pessoa só.
Nós estávamos muito a fim de ir. Muito também continuou no singular, né? Não muda de jeito nenhum. Aí tem assim na letra A, o que você pode notar quantas palavras em destaque em cada um dos pares de frases, né? O advérbio, você vai falar o quê? Sofreu alteração, não sofreu, ele continuou da mesma forma no singular, passou para o plural, isso que vocês vão estar explicando, né? Aí passando aqui, na letra B tem assim, ó. As palavras em destaque acima são variáveis ou invariáveis? Variáveis, gente, significa que muda a forma de escrever. E invariáveis quer dizer que ela continua inalterada, ela não muda, certo? Página 78, temos aqui para continuar. Essa parte aqui da explicação eu já expliquei para vocês. Na página 78, depois do quadro dos advérbios, tem assim, ó. Nas atividades, tem assim. Leia o título das capas dos livros a seguir, identifique os advérbios e as locuções adverbiais de cada um deles e indique as circunstâncias que eles expressam. Então, aqui vocês vão ver os títulos das capas dos livros, né? A primeira, depois dos 15, né? Ainda tem assim, escrito pequenininho, quando tudo começou a mudar, né? Isso aqui é o título todo, depois dos 15, quando tudo começou a mudar. No segundo título do segundo livro tem Sim, Não, né? O título do livro é Sim, Não. E no terceiro, O Mistério Mora ao Lado. Então, vocês têm aí esses 3 títulos, né? De cada um dos livros. O que é que vocês vão estar analisando aqui? Aí tem assim, ó. Aqui já tá colocando aqui em cima, né? Você vai estar indicando as circunstâncias que expressam. Então, primeiro vocês vão retirar os advérbios e locuções adverbiais e de cada um vocês vão classificar. Se é de modo, de tempo, de lugar, de causa, de afirmação, negação, dúvida, de intensidade, desses que aparecem no quadro aqui em cima, né? Que vocês vão ter uma ideia, né? De cada um aqui, de cada um dos títulos dos livros, você vai tirar o que for do título, tá, gente? Do título que aparece. O que for de advérbio, locução adverbial e vai classificar cada um. Na questão 2 tem assim, é pessoal, né? Cria outro título para os livros, trocando os advérbios e locuções adverbiais por outros que indicam o mesmo tipo de circunstância. Ou seja, né? Você vai pegar, fosse criando, né? Tipo, né? Vou colocar aqui um exemplo para vocês terem uma ideia do primeiro, né? Botar assim, depois dos 20. Porque depois dos 20 vai expressar o mesmo sentido de tempo, né? Aí você vai ver que vai estar dando a mesma ideia, o mesmo sentido, só que ao invés de colocar depois dos 15, coloca depois dos 20, que vai estar dando ideia de tempo, mas vai ser modificado o título do livro. Aí vocês vão estar colocando também, né? Aqui sim, não, você vai colocar um advérbio que tem o mesmo sentido de sim e o outro que tem o mesmo sentido de não para mudar. O outro, o mistério mora ao lado. Ó, aqui tem ao lado que é locução adverbial. Você vai colocar uma outra locução adverbial que expressa também o sentido de lugar, né? Então, vai ficar essa atividade aí, gente,